Olá, tudo bem com vocês? E aí? Preparados para a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre lugares sagrados construídos. Isso mesmo, como nós começamos na semana passada. Na semana passada nós começamos esse assunto e nós vimos vários lugares sagrados aí do mundo naquele vídeo bem legal que nós assistimos. E agora, para nossa conversa de hoje, nós vamos começar com um vídeo para ver se você adivinha de que lugar sagrado nós vamos falar. Então, presta atenção nesse vídeo. Se você pensou que nós vamos começar a nossa aula falando sobre as igrejas católicas, você acertou. Nós vamos começar a nossa conversa falando sobre o lugar sagrado do catolicismo. E aí eu tenho uma pergunta para você. Por que as igrejas católicas têm sinos? Você sabe me responder? Eu encontrei a resposta para essa pergunta. Vamos ler juntos a resposta? Há séculos, os sinos têm uma função nas igrejas. Geralmente colocados em campanários, eles têm o objetivo de chamar os fiéis para a missa. Em alguns lugares, os sinos também informam as horas.
Então, o sino da Igreja Católica, ele foi colocado nesses campanários, nas torres, inicialmente com a função de chamar os fiéis para a hora da missa. Então, quando dava o horário da missa, o sacristão ou o padre iam lá e balançavam o sino para chamar as pessoas. Isso vem de uma época em que as pessoas não tinham relógio. Primeiro não existiam os relógios e depois os relógios eram objetos muito caros. Então, a igreja tocava o sino para avisar as pessoas. E tinham formas diferentes de tocar esse sino. Para a missa de domingo, para a missa de Natal, para a missa de Páscoa, para a missa fúnebre quando alguém falecia. Havia formas diferentes de tocar esse sino. Passado algum tempo, algumas igrejas também passaram a tocar o sino para marcar as horas. Por exemplo, 1h, uma badalada. 2h, 2 badaladas. E assim ia, marcando as horas. Em algumas cidades, isso era tão importante que as pessoas se guiavam pelo sino da igreja. Então, as pessoas que não tinham relógio, que não tinham acesso a saber as horas, marcavam os encontros, as consultas, as reuniões, o horário de abrir e fechar o comércio pelo sino da igreja. Dessa forma, as igrejas, para além da questão espiritual, da questão religiosa, auxiliaram no desenvolvimento das cidades, inclusive pensando na questão comercial, na questão da vivência das pessoas, de usar essa badalada do sino para marcar as horas, para organizar aí a sua agenda, organizar o seu cotidiano. Olha só, você já tinha pensado que os sinos eram tão importantes assim? E uma coisa bem interessante, hoje em dia, a maioria das pessoas usa relógio ou tem celular que marca as horas, mas ainda assim, as igrejas continuam com esse hábito de tocar os sinos, principalmente as igrejas que ficam em praças centrais das cidades. Em Curitiba, aconteceu uma coisa muito legal. No aniversário da cidade, as igrejas católicas ali da região central tocaram os sinos para comemorar esse dia. Vamos ver uma reportagem sobre isso? Acompanhe o vídeo lá comigo. O aniversário de 327 anos de Curitiba foi de casa vazia. O centro histórico, um dos tradicionais pontos de encontro de moradores e turistas, estava deserto. Neste domingo, além das atividades que estavam previstas para a comemoração do aniversário da cidade, seria o último final de semana do Festival de Teatro de Curitiba. Aqui no Largo da Ordem, além dos feirantes, haveria também grupos de teatro e artistas de rua. Mas a Covid-19 tirou todas estas pessoas de cena. O burburinho das conversas e das risadas deu vez ao silêncio e ao ruído dos poucos veículos que passam pela região. Ao meio-dia, os sinos das igrejas da região central soaram juntos. Na Catedral Basílica e na Igreja da Ordem, poucas pessoas puderam ver de perto a homenagem que ecoou pela cidade. O sino é o sinal, de Deus presente no mundo, uma voz que chama, não só com o sentido de dar a hora, sinalizar o ritmo do tempo, mas também no sentido de nos fazer olhar mais para Deus. Talvez o grande convite desse tempo é esse, em momentos tão difíceis e tal, devemos olhar mais para Deus, devemos ter mais fé, mais esperança, e quem sabe termos também uma capacidade de neutralizar muitas vezes notícias que são ruins, que nos fazem mal. Os sinos tocaram por 15 minutos para lembrar a data e levar a esperança de que em breve possamos voltar a nos encontrar e celebrar juntos todos os dias especiais. Os sinos, essa parte importante do lugar sagrado do catolicismo, se tornou muito icônico e também povoou aí a mente dos poetas, dos escritores, dos músicos.
Por isso agora eu vou te convidar para ler comigo um pedacinho de um poema do Manuel Bandeira que se chama Os Sinos. Acompanhe a leitura comigo. Os sinos. Sino de Belém, pelos que ainda vêm. Sino de Belém, bate bem, bem, bem. Sino da paixão, pelos que lá vão. Sino da paixão, bate bão, bão, bão. Sino do bom fim, por quem chora assim? Sino da paixão, sino do bom fim, sino do bom fim, ai de mim por mim. Sino de Belém, que graça ele tem. Então esse é um pedacinho, esse poema ele é bem longo. Separei esse pedacinho para a gente ler e para ver as rimas que foram feitas com os sinos. Vamos ver agora um vídeo bem rapidinho mostrando quais são os 5 países com o maior número de cristãos protestantes do mundo. E aí a gente volta para falar um pouquinho sobre os protestantes, combinado? Presta atenção lá. Esses são apenas 5 dos países que têm o maior número de cristãos protestantes no mundo. Mas nós já vimos aqui em outras aulas que existem diferentes vertentes entre os protestantes e os evangélicos. Acredita-se que no Brasil hoje, as igrejas evangélicas representam 13% da população e tem mais de 23 milhões de fiéis. Isso contando as várias ramificações desses grupos, que seriam os presbiterianos, luteranos, metodistas, adventistas e batistas, isso dos protestantes. Aí nós temos também o que são denominados evangélicos. Vamos ler juntos uma explicação sobre essa diferença? Na América Latina, usa-se a expressão evangélicos para indicar as religiões cristãs que se originaram da reforma ocorrida na Europa. Há pelo menos 2 blocos importantes, o protestantismo histórico e o pentecostalismo. Então, esses 2 blocos se dividem em muitas religiões. Dentro do protestantismo histórico, nós temos os presbiterianos, metodistas, batistas, adventistas e luteranos. E dentro do pentecostalismo, nós temos várias religiões, como a Igreja Universal do Reino de Deus, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil e mais uma infinidade de religiões que surgem dentro desses movimentos. Esses são 2 dos blocos, mas hoje, estudando a história das religiões, nós já vemos vários outros. Mas hoje nós vamos prestar um pouquinho mais de atenção na Igreja Adventista. Nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho social realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles têm um trabalho social enorme e hoje nós vamos ver um pedacinho dele. Assim como outras religiões, os adventistas contribuem para o desenvolvimento das cidades. Mas muitas vezes é preciso ir além do espaço físico do lugar sagrado. Então, muitas vezes, as religiões, de maneira geral, têm o seu lugar sagrado. E eles cuidam com um trabalho social, com um trabalho voltado para a comunidade, naquele entorno. Mas, às vezes, a necessidade está um pouquinho mais longe. E, por isso, é preciso sair daquele lugar sagrado e ir até onde a necessidade está. E é isso que nós vamos ver agora com esse vídeo da ADRA, que
é uma das organizações da Igreja Adventista e que leva ajuda aonde as pessoas estão precisando. A Amazônia, considerada o pulmão da Terra, fascina pela biodiversidade natural. Animais e plantas e rios extensos chamam a atenção. Rios como o Manacapuru, afluente do Grande Solimões, levam até gente que tem histórias de gratidão. Eu moro aqui há 5 anos e só teve uma vez que, pela prefeitura, né, que veio trazer uma equipe médica. E agora é você, né, que estão indo para cá para nós, que sempre a gente espera, né. Acho que sem se trabalha dentro do rio aqui, né, que as comunidades são longe. Acho que se não fosse contar mesmo com o prefeito, é nota 10 o trabalho de vocês. Né. O jovem não ia a um dentista há 2 anos. Sua realidade mudou com o atendimento da lancha Luzeiro 26, sob coordenação da ADRA Amazonas, a Agência Humanitária Adventista. O acesso não é fácil. Dominguinho é uma comunidade distante mais de 2 horas de barco, sem energia elétrica durante o dia. As voadeiras, barcos a motor, chegam a 80 km por hora no rio e agilizam o transporte de quem ajuda. São voluntários como Cione Duarte, dentista de Manaus que já auxiliou até na Bolívia. Na lancha, ela faz tudo o que pode para dar um sorriso mais bonito aos ribeirinhos. Eu senti a necessidade das comunidades, das pessoas ribeirinhas e vi que eu poderia colaborar com isso. Então isso daí me motivou muito. E desde a primeira viagem eu nunca mais pensei em outra coisa a não ser assim, participar dos projetos missionários da Luzeiro. O projeto missionário é uma bênção na minha vida, sabe? Eu consigo conciliar o meu trabalho particular e esse projeto missionário de doação às pessoas mesmo, doar a sua vida. Eu amo fazer esse projeto, estar nesse projeto, assim, é a minha vida. O trabalho da ADRA com a Luzeiro leva literalmente esperança a 32 comunidades e cerca de 2.100 pessoas. O futuro promete mais trabalho. A esperança é dupla no trabalho da lancha. Uma é a manifestada por Cleude Salles, 4 filhos, agricultora de uma das comunidades. Para nós aqui, custa parecer médico, né? Tem vezes que o prefeito que manda uma vez por ano vir um médico para cá, parece uma vez por ano. E, então foi bom que nós fomos bem atendidos, né? Eles atenderam nós bem, passaram quase 2 dias aqui atendendo. Para mim foi bom. Os 3 anos que eu não ia assim no médico, né? Aí eles vieram aqui, aí eu fui. Eles passaram o remédio para mim, que eu tinha doce no pé da minha barriga, né? E me deram um remédio, aí eu melhorei. Quem também tem esperança e gratidão hoje é Edmar Sampaio, de Umari. Um acidente com uma madeira de 80 quilos atingiu seu pé, mas o rápido atendimento médico da Luzeiro o livrou de um mal pior. Passei 12 dias parece sem andar, mas graças a Deus eu fiquei bom no meu pé. Eu agradeço muito a Deus e eles também, que eles têm feito isso comigo. A outra esperança está nos lábios de Amair de Jesus. Líder comunitário de Rosa de Saron, ele é responsável por acompanhar a lancha e avisar os moradores dos dias de atendimento. Seu sonho, contudo, é maior. Quer levar esperança hoje e eterna aos vizinhos. Ajuda na construção de um templo adventista com antena parabólica para captação da TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Esperança, sim, que o povo ribeirinho mais precisa. Espalhando amor nesse mundo sofredor. Então, esse vídeo mostra só um dos muitos trabalhos sociais que a Igreja Adventista realiza. E não é só a Igreja Católica e a Igreja Adventista que realizam esse trabalho. A maioria das religiões, eu acredito que todas as religiões, tem algum tipo de trabalho social que é realizado, né, de ajuda ao próximo. Seja essa ajuda econômica, seja essa ajuda na alimentação, seja essa ajuda com médicos, como nós vimos no vídeo, ou a ajuda espiritual, cuidando aí do desenvolvimento espiritual das pessoas. Nós vimos aqui na aula de hoje 2 formas de contribuição desses lugares sagrados ocidentais para o desenvolvimento das cidades. O primeiro, que vem lá de antigamente,
que é essa ajuda, mesmo que indireta, na organização da cidade, na organização do entorno do lugar sagrado, através do sino, que é uma coisa que muitas vezes a gente não percebe a importância que teve no desenvolvimento dessas cidades, que aquela simples badalada do sino de hora em hora ajudou a desenvolver o comércio, a desenvolver a educação, a desenvolver toda a questão de organização daquela sociedade naquele tempo, naquele espaço. E nós vimos também essa outra contribuição mais recente, que é de levar auxílio médico, aonde muitas vezes os médicos da prefeitura, os médicos do estado ou mesmo os médicos particulares não conseguiriam chegar. E as igrejas conseguem então levar esses profissionais até essas comunidades lá no estado do Amazonas. E a gente vai então para a nossa atividade de hoje. A nossa atividade de hoje, nós já começamos lá falando sobre os sinos, agora nós vamos fazer um outro registro. Vamos ler juntos? Na aula de hoje, vimos que as religiões de matriz ocidental, antigamente ou nos dias atuais, contribuem de diferentes formas para o desenvolvimento social. Eu vou pedir para você copiar essas duas perguntas e responder aí no seu caderno.
Eu mesma já participei de várias ações de algumas comunidades religiosas, não só da região onde eu moro, mas também de outras regiões. Conhecendo alguns templos, alguns terreiros, alguns espaços, a gente acaba se encantando por esse trabalho social e a gente gosta muito de contribuir. Então, essa resposta ela é muito pessoal. E uma questão bem importante da gente pensar é que muitas vezes nós não fazemos parte daquele grupo religioso, mas nós contribuímos para aquela ação social porque nós entendemos a importância que ela tem para o desenvolvimento da cidade. Quer ver um exemplo? Aqui na cidade de Curitiba nós temos o Templo Hare Krishna, que nós já vimos em algumas aulas que faz a distribuição de alimentos. Eu, professora Karen, não sigo a religião Hare Krishna. Eu não faço parte daquele templo, não faço parte daquele grupo. Mas sempre que eu posso, eu ajudo de alguma forma, ou levando uma contribuição em dinheiro, ou doando alimentos para que eles possam fazer então as marmitas, fazer aqueles alimentos para distribuir para as pessoas que precisam. O mesmo acontece com outras instituições, que por mais que eu não faça parte daquela religião, daquele grupo, quando eu posso eu colaboro de alguma forma. Nós temos várias formas de contribuir, participando como voluntários, doando dinheiro ou alimentos. Inclusive, alguns espaços recolhem até tampinhas de garrafa PET para fazer, então, esse trabalho social. Eles revertem isso em benefícios para a comunidade, para aquele grupo. São várias formas de contribuir. E também já participei usando esses trabalhos, né? Já participei de grupos onde eu tinha apoio, onde eu podia conversar com as pessoas, que eram grupos de algumas religiões que me ajudaram em momentos que eu precisava de uma ajuda, de um cuidado especial. Então, existem várias formas aí da gente participar, doando ou recebendo. E pensando nisso, você vai ter uma semana maravilhosa, que eu sei, de muita aprendizagem, mas lembre de lavar bem as mãos, tomar bastante água, fique bem. Nós vimos hoje 2 formas de contribuição de religiões de matriz ocidental para o desenvolvimento das cidades. Na semana que vem, nós vamos ver algumas formas de contribuição de religiões de matriz oriental no desenvolvimento das cidades. Combinado? Fique bem. A gente volta na semana que vem para falar mais sobre diversidade religiosa. Até lá!